Ah, não, eu quero cachê. Pronto, sem cachê, sinto muito. Tá gravando, pessoal. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Como é que tá as coisas? Tudo bom com vocês? Deixa eu ver quem tá mais aqui que quer participar da conversa. Tem um camarada aí do Paquistão que tá interessado em participar. Eita, mas... Só fala inglês, ele tá para entrar no programa de mestrado e ele tá interessado em entrar no grupo aí. Coloca ele aí, sem problemas. No grupo de pesquisa também. Ele trabalha com Machine Learning, né? Só que tem mestrado já. Ótimo. Biophysics, já é difícil em português e inglês, então, nossa. É pra ele também se habituando no português, né? Porque ele vai ter que falar português, não tem, né? Tá, mas, bom, eu acho que não tem problema nenhum, pessoal. Tá bem tranquilo. Quanto mais, melhor aí. Se o pessoal for somar, legal. Bom, é aquela história de sempre. Somos nós três aqui e o povo vai aparecendo conforme for. Vamos lá. O que vocês acharam aí dos textos? A parte principal que eu queria discutir com vocês é de cálculo. Não tem jeito. O que a gente entendeu de derivada e integral? Então, da minha parte, é aquilo que eu te coloquei no grupo, aquela vez que você perguntou. Estou familiarizado mais ou menos ali com as peripécias aritméticas, né? Mas não é uma coisa que eu domino, então vou ter que treinar. E da última vez que a gente conversou, semana passada para hoje, eu não fiz nenhum progresso ainda, por outras ocupações, né? Mas é um grupo de estudo, cara. A gente não tem, como é que é o nome? Crédito nem hora para entregar para a universidade. Nós vamos progredindo devagar, mas vamos. Então, eu dei uma... O que me fez bem, assim, digamos, foi dar uma olhada nos conceitos de mecânica e estatística associados à termodinâmica bem mais básicos. Então, aquela história de como calcular a entropia e tudo mais, né, aqueles postulados, né, de que a entropia do universo sempre aumenta, e isso tem refrescado bastante a minha cabeça. Então, eu fiz algum progresso nesse sentido, mas a parte de cálculo, de fato, eu não acho que eu consegui entender assim. Vamos dar uma destrinchada. Quem consegue projetar aí aquele resuminho lá de derivada pra gente conversar um pouco? Porque se eu mudar aqui vai atrapalhar a gravação. Beleza. Eu comecei físico-química agora e começamos a discutir sobre entropia, entalpia e equação de Gibbs, então estou revisando mais esse conceito também. Que da hora, mano. Que da hora. Você vai ver então a parte de movimento browniano logo também, né? Sim. Estou na terceira aula. Massa. Vamos lá. Eu infelizmente não tive a mesma sorte de pegar uma disciplina muito associada, né? O empreendedorismo nesse quadrimestre. Como assim? Eu tô na pós lá, a única disciplina que abriu, que ofertaram para esse quadrimestre foi empreendedorismo e gestão. Eita porra! Voltado para essas matérias são boas. Importante. Não é muito minha praia, né? Mas tô indo com o coração aberto, vamos ver. Importante. Eu acho que tá lá no grupo da gente, o Igor. Eu já peguei aqui, só falta eu abrir, peraí. Olha quem vai entrar. Querido professor Paulo Zanotto. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bom, meu caro? Como é que tá? Boa tarde. Boa tarde. Professor, deixa eu apresentar o senhor aqui. Bom, não sei se vocês conhecem, sou o professor Paulo Zanotto. Ele trabalhou, assim, a vida inteira com vírus. Foi o fundador da rede de diversidade viral lá em São Paulo. Um tempão atrás, cara, ele montou toda a rede de diversidade genômica de vírus lá em São Paulo, em 96, né, professor? Por aí. 2000. 2000? Antes foi o... tá. E logo depois fez a rede Zika também. Todo mundo copiou o cara. Nego bom, e agora ele está trabalhando com a parte biofísica também, biofotônica. E aí eu comentei com ele a respeito desse grupinho de estudo.
E ele falou, poxa, legal, deixa eu participar e tal. Assim, os inputs deles aí a gente vai ter que perder uns 2 meses aí para decifrar cada frase, mas a gente aproveita muito. O cara é um crânio. O Juan é um bioinformata, professor, então é outro cabeção. Ele passeou em todas as áreas aí, tá na bioinformática agora, mas fez psicologia, tá fazendo bioquímica, tá trabalhando comigo aqui em umas coisas que a gente está desenvolvendo em paralelo. E o Igor também. Ele está agora fazendo doutorado lá na UFABC, e ele manja muito da parte de docking de pequenos compostos. Então tudo que a gente está fazendo nessa historinha aqui é meio que criar um arcabouço e massa crítica, né, para discutir os trabalhos que a gente vai propor mais adiante. O Igor e o Juan, a gente propôs um trabalho para eles aqui faz um pouco tempo, que é o seguinte, professor, pegar e desenhar um modelo de experimento que tenha dupla membrana para a dinâmica molecular. Então, basicamente é o seguinte, pegar uma membrana plasmática, que a gente consegue já simular isso daí atomisticamente, insere uma proteína viral, doca essa proteína viral com uma proteína celular, que é um receptor na membrana celular também. Então a gente faz invertido e tal. Esse é o problema que eu estou trabalhando com o Juan e com o Igor num projeto paralelo. Tem outros 2 trabalhos que eles estão envolvidos aí, que a gente está adiantando também, mas tudo isso daí depende dessa história biofísica por trás aí. Então, só para resumir a história aqui, esse é o grupinho e a gente tem se reunido aí com bastante frequência para conversar. Então, vamos lá. Legal. A gente ia começar agora revendo esses conceitos aqui de derivada, professor. Só para a gente conseguir entender a parte de cálculo por trás das equações que a gente vai discutir mais adiante. Então é necessário que a gente passe um pouco por derivada e integral. Então, esse é o nosso começo aqui. Vamos lá. O que a gente pode começar aqui, Igor? Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Então tá bom. Você chegou a ler também, ou Juan? Cara, eu li por cima, eu não cheguei a me aprofundar não. Tá, beleza. Bom, então a gente começa lá da visão geral, né? Sobre os pré-requisitos conceituais, e aí ele fala, né, de números reais, funções e gráficos. A ideia de função eu acho que é a que mais trabalhou nesse texto, né? Principalmente, para mim foi um pouco mais complexo de entender quando você tem uma função interna, né? Então você vai derivar uma função que é composta, entre aspas, né? Eu não sei se a gente aplica isso exatamente para aquelas funções do microcanônico, mas acho que depois a gente pode ver, né, com mais detalhe. Você vai querer que eu apresente aqui, ou Daniel, como é que vai ser? Vamos conversando, vai contando para nós aqui o que a gente está vendo. Tá, então ele passa daquela definição de limite e continuidade, né, que eu acho que fica muito bem ilustrado através de gráfico. Aqui ele não usou gráfico, né, mas ele dá o exemplo da derivada como uma noção instantânea, né, de uma variação, né. Até aí todo mundo entende, né, isso. Então eu imagino, ou tem alguma objeção aí? Não, tá tranquilo, acho que sim. Vamos? Beleza? Não, pode continuar. Tá, beleza. Então aí ele apresenta aqui, né, a tendência, né, da variável a zero, certo? E somando, né, a variável essa variação pequena, né, que tende a zero no caso. Então ele fala, né, ele cita aqui então a inclinação da reta, né, geométrica, que ele vai chamar de coeficiente angular, né, e depois ele faz ali uma ponte com a cinética, né. Então se a gente lembrar daquela formulação, né, da aceleração, por exemplo, versus tempo, né, a gente consegue extrair ali numa variação muito pequena, né, aquele triângulo pequeno entre a linha de inclinação, a gente consegue saber qual que é a velocidade instantânea que é dada pela tangente daquela reta, certo? Vamos botar ali um pinguinho, Igor. Muito legal, bacana.
A gente pega essa derivada de f aqui, trabalhando em cima do limite ali de h tendendo a zero. Isso aqui vem da equação da reta, pessoal. Se a gente pegar lá a equação de reta, na geometria analítica mesmo, aquele, se eu não me engano, é y2 menos y1 vezes o m, que vai dar a angulação, e isso daí depois com x2 menos x1 faz a equação da reta. Isso aqui é a derivação direta disso. Então, se vocês pegarem a equação de reta lá da geometria analítica e aplicar aqui, tirando ali o f de a, substituindo por y, se não me engano, e o h pelo x, vocês chegam na mesma equação de reta. Então, isso aqui é interessante depois quando a gente começa a ver, por exemplo, o fluxo sanguíneo. Isso daqui tem uma aplicação legal para a gente entender fluxo laminar depois. Então, adiante a gente tem essa relação importante para poder entender qual é a velocidade do sangue no meio do vaso e nas periferias do vaso, né? Que isso segue uma distribuição também de velocidade e é regida por essas equações. Então, vamos lá. O que mais é o próximo? Beleza. Daí ele vai começar a falar sobre as questões aritméticas, né? Então, como manipular os números através dessas notações, né? Para mim isso aqui ainda é um pouco de desafio, né? Porque eu estou acostumado com as notações matemáticas mais simples, mas ainda não tanto com essas de cálculo 2, 3, porque não tive acesso a isso na faculdade. Então, por exemplo, essa definição aqui de Lagrange, que chama de Lagrange, né? Que é esse linha, serve para indicar que é a derivada daquilo em função de x, certo? Que é a nossa variável. Mas isso também pode ser escrito da mesma maneira, né? Ou quer dizer, pode significar a mesma coisa de formas diferentes, que é essa outra nomenclatura de Leibniz. Não sei se fala assim, mas então a gente tem, né, df aqui sobre dx é a mesma coisa do que esse f'(x), ou seja, a derivada em função dessa variável, certo? Isso aqui é importante a gente ver que o df sobre dx ali não é uma fração na realidade, né? Isso daí exatamente. É um operador, né? Uhum. Vamos lá. Isso foi o que causou para mim uma confusão, mas no fim das contas dá na mesma, né? A forma como você vai escrever parece que depende muito do que você quer passar para o leitor. Se você está querendo dar um destaque para a função, isso aqui talvez seja mais interessante quando você estiver tratando, por exemplo, de funções compostas, né? Ou seja, quando o x é uma função e não uma variável exclusivamente, né? E essa aqui é uma outra notação que pode servir para outros casos. Bom, daí ele vai demonstrar aqui algumas regras básicas, certo? Que vai definir, deixa eu ler aqui que eu não me lembro exatamente, mas isso. Isso, verdade. Né? Então ele está tratando aqui como que supor o x sendo, né, uma função constante, por exemplo, ou uma potência, né, x elevado a n, ou uma soma, né, de duas variáveis, ou um produto, tal, como que você aplica a derivação, certo? E aí você tem aqui, essa aqui é o que a gente chama da regra do tombo, não sei se vocês lembram desse nome. Que cai lá, sim. Sim. Que vai mostrar pra gente, né, que se a gente tem, por exemplo, uma variável com n aqui, certo? Esse número n, para derivar, basta você aplicar o que? Você pega esse n, joga aqui para multiplicação. E subtrai do expoente. Oi? E subtrai um do expoente, né? Exatamente, esse expoente cai uma unidade. E aí vai, né? Então, e aí ele vai mostrando como isso se aplica a essas outras circunstâncias. Uma coisa que a gente pode dar uma olhada, talvez para a próxima reunião, eu vou preparar um material aqui sobre o teorema fundamental do cálculo. Acho que daí é uma coisa bacana lá tem no Guidoriz aqui, eu vou preparar um materialzinho para a gente, que ajuda muito. E está relacionado com aquela equação que você mostrou lá no começo. Então a gente começa a ver que a história do teorema fundamental do cálculo é quando você pega uma função, deriva ela,
você vai chegar numa subtração de funções. Então, isso é bem interessante. Fala aí, Juan, fala aí, manda bala. Bota naquela equação ali em cima, por favor. Se a Qual gente delas? fizesse, aquela primeira, lá de cima que eu apresentei. Essa aqui? Pra cima. Pra cima. Essa aqui, você tá falando? Essa aí. Isso. Se a A gente definição de limite. fizesse uma simulação disso com dados reais, simplesmente para a gente seguir essa lógica, ter um resultado. Eu acho ótimo. Eu acho que assim a gente consegue, do meu ponto de vista, né, entender um pouco melhor como essas coisas vão se entrelaçando, porque senão a gente fica muito, acho que, numa parte abstrata. A gente o que a gente vai começar a ver aí, se a gente pegar uma parábola, assim, vamos invertir. O cruzamento entre elas, do ponto A com o ponto B aqui, vai dar uma secante. Essa secante vai estar calculada de acordo com essas equações que a gente está vendo aí. Tá? Então isso daí é importante porque conforme você vai reduzindo ou tendendo o limite para zero, você vai transformar essa secante numa tangente e aí você vai ter esse acompanhamento ao longo da parábola de acordo com o resultado instantâneo daquele ponto. Tá? Então isso é crucial para a gente entender, por exemplo, mais para frente, na interação eletrostática de proteína com proteína. Se a gente vai ter que reduzir isso daí ao longo do frame da análise, Igor, se a gente pegar lá as dinâmicas moleculares que estão em torno de 2 femtosegundos a cada amostragem, esse é o nosso limite, né? Para ali que a gente está atendendo isso. Perfeito. Eu acho que eu tenho aqui, só um minuto, acho que dá pra gente fazer assim. Vou colocar no grupo lá, eu tenho um livro de cálculo muito legal, que é do Stewart. Ele é super bem explicado, bem mais legal que o Guidorizzi. O Guidorizzi é só prova. E aí a gente dá uma estudada por lado do TOF, né? Não, do Teorema Fundamental do Cálculo, TFC. Isso daí é importante depois para a gente poder ver função densidade de probabilidade também. Para poder chegar e entender o que é P e tal, essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo. O que você quer fazer, Braga? Eu tô tentando jogar essa função aqui pra gente conseguir destrinchar. Tá. E aí eu não preciso ficar escrevendo. Porque faz muito tempo que eu vi isso aqui. Você dá uma olhada nisso daí, eu vou separar o livro do Stewart aqui e já mandar no nosso grupo. Só um minutinho. Quando a gente começar a pegar essas coisas com mais afinco, pessoal, a gente vai poder, por exemplo, analisar uma coisa que eu estou trabalhando aqui, que está quebrando um pouco a cabeça. Na interface de interação das proteínas, dos trabalhos que vocês estão envolvidos aí, do chikungunya e tudo mais, eu fiz um cálculo aqui que a gente chega numa interface média entre as duas faces da proteína que estão interagindo. Dali, eu fiz um programinha aí que ele calcula para cada ponte de hidrogênio montada nessa interface o vetor daquela ponte. Então, se a gente tivesse aqui um plano, né, mais ou menos desse jeito aqui, que representa a interface média, e nessa posição do plano aqui a gente tem uma ponte de hidrogênio, aqui outra e aqui outra, a gente começa a olhar essa história, pumba, traz para cá, como 3 pontos de hidrogênio aqui com os vetorzinhos para cima, beleza? Isso aqui, na simulação, na dinâmica molecular, ela fica fazendo assim, ó. É uma relação meta-estável, que isso daí é a aula do professor, viu? A aula do professor falando de interação meta-estável de proteína viral com proteína celular. Só que aí o que aconteceu? Conforme eu fui fazendo isso daí, eu fiz para diversos genótipos do dengue, por exemplo. Começou a aparecer um código, tá? Supostamente um código 3D que envolve esses vetores dessas interações ao longo do tempo e posicional. Tá? Então,
Quando eu achatei e projetei a ponte de hidrogênio naquela interface, começou a aparecer uma superfície ali, digamos assim. Tá? Isso daí é conservado. Tá? Dependendo da proteína que a gente olha, o vírus está montando uma interface diferente com aquela proteína. Tá? De acordo com isso. E isso é só uma redução do problema. Tá? Porque eu não estou considerando ainda as interações hidrofóbicas. Mas quando a gente coloca para cada par aqueles valores que eu apresentei lá para vocês lá na Unesp um tempo atrás, a Igor, de ângulo, distância, eletrostática e coulombica, a gente monta um vetor com magnitude, intensidade e direção, que dá a energia daquele vetor para cada ponto, para cada par de interação ao longo do tempo. Eu acho que a gente está começando a tatear um negócio interessante, mas a gente precisa trabalhar muito ainda para poder entender o que está aparecendo aí. Mas não tem. O único trabalho que eu vi alguma coisa a respeito disso daí, eu entrei em contato com o autor, o cara não quis mandar o trabalho para nós, mas é de 2025. Então a gente está indo num negócio legal. Parece que tá convergindo para isso. Vamos lá. Continua aí, Igor, manda bala. Você tá no mudo, meu cara. Pronto. Mas você acha que dá para aplicar esse conceito que a gente está vendo agora de derivada, por exemplo, essa análise que você fez? Eu acho que sim. Porque se você está falando que essa interface ela muda conforme o tempo, né, dá para a gente analisar essa. Eu imagino, né, que dê para analisar essa função da mesma forma que a gente analisa essa teoria fundamental, né? Eu acho que o que o Juan estava pedindo, deixa eu mostrar aqui, era mais ou menos isso aqui, ver se é isso. Também eu vou trocar de apresentar aqui, ó, aquilo que a gente estava falando. E a equação da reta, ó. Legal, da legal. equação da reta, né? Então é a variação de y, e aí por isso que a gente, né, coloca y2 o y menos y1, né? Então inicial menos o final, o final menos inicial, né? E essa variação aqui no caso, ela vai estar em função de uma variação em x. E o conceito de limite então trabalha o quê? Que essa variação em x, ela é mínima, ela é quase nula, né? Então ela é quase zero. Então, o que será que acontece quando a gente tem uma variação ali nula? Bom, se a gente pegar uma reta, obviamente que essa variação ela vai dar, né, uma angulação exatamente igual à reta, certo? Mas se a gente partir de uma análise de um gráfico que não é linear, ou seja, que não é uma reta, por exemplo, uma parábola, né? Então, se o gráfico faz assim, né? Quando a gente diminui essa variação de x até ela chegar tão perto, mas tão perto de zero, é como se fosse uma reta, né? Então daí é que vem a tangente, certo? E aí então eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem com números, né? Massa. Cadê vocês? Aqui. Vamos nos aproveitar aqui do... Que legal, que legal, que legal. Vamos lá. Então tá lá, né? A gente tem, por exemplo, uma função onde é x elevado ao quadrado, né? Dado que o x é 3, então função de 3, com esse h, que é a variação tendendo ao limite, né? Nós teríamos ali, perdão, né? Dado que a função é igual a 3, né? Teríamos ali 3 mais h elevado ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre h, certo? Perdão, eu confundi ali, né? Y é igual a x ao quadrado e x é igual a 3, certo? Então substitui ali na função o cálculo, tá? Você conseguiu ver aí, Igor? Cadê? Como que eu posso... Eu vou usar a tela cheia, que eu acho que fica mais fácil. Mas aí vocês vão ficar vendo o índice perifinito de vez em quando, tá? Sem problemas. Então aqui, né? Então a gente tem aqui a mesma coisa que a gente tem aqui, certo? Tá.
Mandei o livro de cálculo aí para vocês. Boa. A gente tem descrito aqui pelo GPT. Tá. Tá. Então há um pequeno incremento no H, que é aquilo que eu falei da curva, certo? Olha lá, a reta secante que eu comentei com vocês, ó, tá vendo? Uhum. E aí é exatamente aquela história que eu estava comentando. Conforme você vai diminuindo a distância entre um ponto e o outro, né, a secante deixa de ser secante, ela vai se aproximando, claro, vira pontual na interação com. Na interação não, na sobreposição com a curva ou com a reta, e isso vira uma tangente. E aí nesse ponto da tangente, que é o limite tendendo a zero, que você tem a inclinação correta do problema. Que aí no teu caso é o 6, né? E aí no caso, aritmeticamente falando, né, tem que lembrar que o H ele tende a zero, ele não é zero, né? Por isso que essa função aqui ela é possível, né? Uhum. Então você tem ali o quociente não é zero, então essa divisão ela é plausível, certo? Só que ela, como ela é muito, muito pequena, né? Então você vai ter ali um resultado proporcional a essa variação mínima, né? Tá. Nesse caso, então, se a gente fosse simular proteína com proteína usando essa fórmula, talvez a gente conseguiria chegar num resultado? Depende da pergunta que a gente quer fazer. O que a gente está olhando aí se a gente trabalhar com esse sistema aí? Que tipo de tangente que a gente vai olhar se nós relacionarmos as pontes de hidrogênio, como eu mencionei para vocês? Exato. A gente tem que formular a pergunta direitinho para aplicar a matemática em cima. A gente pode ver, por exemplo, como que varia a intensidade dessas ligações ao longo do tempo, certo? E aí extrair a derivada, né? Mas o que essa derivada estaria dizendo para a gente? Pois é, isso que é o importante da gente considerar a história toda do plano. Porque se isso daí a gente conseguir reduzir a dimensão, começa a aparecer por exemplo, seria como trabalhar com uma série de Fourier. A gente começa a retirar o ruído da história. Se a gente conseguir de fato aparecer alguma coisa nessas análises, eu acho que vai ser muito interessante, porque o que está aparecendo nos resultados por enquanto? A análise que eu estou fazendo aqui para dengue, considerando proteína celular e proteína de mosquito, está mostrando para uma proteína só, que é o envelope, que as superfícies de interação do envelope são múltiplas. Então aquilo que a gente estava acostumado dos livros de graduação mesmo, a proteína A interage com a proteína B e acabou, não é por aí, aparentemente. Então, só por um exemplo, se a gente considerasse, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com uma lapiseira. Então está aqui a estrutura da proteína, ela está de lado. O que eu estou vendo? A parte que está para baixo desses caras, que está montada no envelope do vírus, elas estão protegidas do sistema imunológico, digamos assim. Então isso é o que a gente espera, que essa região externa aqui esteja sob pressão seletiva maior. Tá, então isso daí faz sentido. Quando a gente pega a análise do envelope, de diversos alinhamentos, a gente consegue ver que nessa superfície externa estão os resíduos com maior seleção positiva diversificadora. Enquanto que na face interna aqui, eles estão mais conservados. E aí vem a parte interessante. Quando eu faço o docking dessa proteína aqui com as proteínas do sistema imunológico, por exemplo, NKp44, a DCSINE e outras imunoglobulinas, onde vocês acham que elas grudam num docking cego? Em cima ou embaixo? Bom, teoricamente, elas num docking cego, você está falando, né? Docking cego, eu não disse para ele onde que vai grudar. Bom, teoricamente elas deveriam grudar mais na porção que não está exposta, já que há uma pressão seletiva para evitar esse tipo de ligação. Interessante. Pelo vírus. Interessante. Não. Elas estão grudando exatamente onde tem a pressão seletiva. Isso faz sentido por quê, Igor? Porque é ali que o vírus precisa mudar. Como essa região aqui está na parte externa do vírus, né, que está em contato com o ambiente, digamos assim,
É aqui que o anticorpo vai grudar, é aqui que o sistema imunológico vai reconhecer o bicho. Entendi. Eu tomei o viés do vírus, né? Eu deveria ter tomado o viés do corpo. Fica tranquilo. E aí o que está interessante nessa história toda? Isso aconteceu para as proteínas do sistema imunológico. Adivinha, e tudo no docking cego. Então eu joguei lá e falei, ó, gruda aí onde você quiser grudar, tá? Ele grudou só do lado de fora, onde foi melhor. Do outro lado, na parte interna, grudaram todas as proteínas celulares. Olha que interessante. Isso foi um docking cego. Eu não disse pro programa, gruda aí onde eu quero que eu sei que na hora que for fusionar, que ele for montar o trímero para internalizar na célula, ele expõe aquela região que está guardada dentro do vírus. Tá? Então, essa região que está agora do lado de fora, que interage com o receptor celular. E essa região é mais conservada, não faz sentido, pessoal? Porque se mudar ali, a célula não está mudando. Ele vai perder contato com o receptor celular. Sim. Então isso daí que está começando a aparecer na história. Só que a gente precisa fazer esse dever de casa aqui para poder tentar entender isso daí mais a fundo e não só fazer figurinha bonita. Por enquanto as figurinhas estão bem bonitinhas, tá bem legal. Ó, que legal, gruda aqui, gruda ali. E daí? Tem que ter relevância estatística, né? Basicamente é isso. Se a gente conseguir explicar isso daí de uma forma que seja extrapolável para outros vírus, a gente não está olhando mais para um caso isolado, a gente está montando um sistema de análise mais amplo. Uhum. Então vamos lá, continue. Ó, eu acho que talvez pô, você pegou aqui como é que é o resultado dessa conta aqui dá 6? Explica para nós aí, vamos lá. Então, ó, quando a gente substituir lá, aqui no nosso caso o x ele foi substituído por 3, né? E a gente considerou o h tendendo a 0. Beleza? Aqui então, quadrado, você tem essa... Binominha de Newton? Exatamente, então o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos aqui esse quadrado. Então vai dar esse cara aqui, certo? Aí depois ele simplifica e dá isso aqui, né, dividido por h e tal, e ele diz pra mim que é 6. Mas como que isso dá 6, certo? Porque o h está tendendo a 0, né? Oi? O h está tendendo a 0, eu entendi errado. Isso, o h está tendendo a 0. Essa parcela aqui, ela cancela porque um número muito pequeno, 0,0000001 vezes 0,00001 vai dar um número infinitesimalmente menor, certo? Então é muito mais próximo do zero. Então a gente simplesmente cancela isso, dá 6h, certo? 6h dividido por h, corta o h daqui, com esse h daqui, sobra 6, perfeito? Deu pra entender ou não? Uhum. Beleza. Então a ideia é que isso aqui é a definição formal. Peraí, acho que eu não entendi o negócio. Na simplificação ali, que ele chegou no 6 mais H, não foi porque ele colocou em evidência o H ali em cima e depois cortou os dois Hs? Por isso que ficou 6 mais H? Pode ser também. É que, na verdade, o meu raciocínio vai dar exatamente o mesmo resultado. Ah, tá. Não, faz sentido. Você traduziu, tá. Ele colocou em evidência. Só foi pela forma que pra mim foi mais intuitivo, mas de fato sim. Tá. Ele coloca em evidência aqui, tá vendo? H vezes 6 mais H. E porque o H já está restrito no limite, ele não é 0, você pode cortar. Isso, aí ele corta o H daqui com o H, sobra 6 mais H, o H é próximo de 0 e aí ele vai dar de novo igual a 0, certo? Tá. E aí, o que é interessante de ver isso, né? Ver que, de fato, o que ele vai falar aqui, ó, por exemplo, esse postulado da potência, ele funciona, né? Eu não preciso fazer toda essa ideia formal para chegar no número 6, eu posso simplesmente
né, acreditar nesse postulado e aplicar. Então, eu tenho, por exemplo, 3 elevado ao quadrado. Fala para mim que o quadrado desce vira multiplicante, certo? Então, o 2 vem para cá, então 2 vezes 3 elevado a 1. 2 vezes 3, 6. Resultado. Beleza? Belezinha. Ótimo. Então, aí acho que agora a gente pode voltar para cá. Tá. Bom, daqui ele vai falar de outras coisas, aí eu acho que as outras são um pouco mais difíceis de comprovar, né, de demonstrar matematicamente, mas ele vai mostrar pra gente toda essa peripécia, né, de cálculo que ele faz, dizendo como que você deve aplicar quando você tem uma função do tipo, né, que ele está demonstrando aqui. E aí ele dá também uma tabela útil dessas derivadas elementares. Né, ele vai dar exemplos das trigonométricas, das inversas, das exponenciais e logarítmicas, certo? E aí é claro, né, como em todo postulado, você também tem essas limitações, né, para que você possa aplicar de fato. Condição de contorno. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos pegar um exemplo que a gente possa trabalhar isso daí? Rapidão? Vamos. Vamos pegar aqui então a primeira lei de Fick. Quer que eu pare de compartilhar aqui? Pra você Acho que acabou, né? Tem mais coisa ali pra baixo, né? Do documento, se eu não me engano. Ou é a última página que eles têm? Esses são os exemplos, né? Ele vai dar os exemplos aqui, né? Isso aqui eu não cheguei aqui, tá? Eu não cheguei aqui. Eu só cheguei até essa parte aqui. Essa parte da série de Taylor, a gente pode dar uma estudada com calma depois. Isso é bem importante. Bem importante. Tá. Até aqui, até esse exemplo aqui, pelo menos, né? Até o exemplo 3, ele está dando. São exercícios para a gente aplicar essas regrinhas, né? Essas regrinhas aqui, regras básicas de derivação. Pessoal, eu vou só fechar um pouquinho que estão me ligando aqui. Já vem. Podem continuar aí, à vontade. Então, se a gente fosse pegar aquela história do fluxo laminar no sangue, tem umas equações legais aqui para a gente dar uma olhada na parte de integral e derivada, como que isso daí se aplica para o movimento de partícula ali dentro. Para a primeira lei de Fick, é bem isso daí também. Então, aqui o que eu estou pegando é J menos igual a menos D vezes ΔC, onde J é o fluxo de partícula, D é o coeficiente de difusão e ΔC é o gradiente de concentração. A gente pode pegar isso aqui e destrinchar um pouco com calma já. Tá? Vamos lá? Vamos fazer isso? Deixa eu abrir aqui. Você consegue mostrar pra gente aí? Sim, eu vou abrir aqui. Lei de Fick. Processo de difusão basicão. Deixa eu ver se eu acho aqui Vou pegar na Wiki. Vamos quebrando aqui pela Wiki mesmo. Deixa eu ver se ela aparece aqui pra nós já. Tá, aqui ó, beleza. Onde tá a nossa... Então vamos lá. Primeira lei de Fick são essas historinhas aqui. Movimento de partícula de alta para baixa concentração, diretamente proporcional ao gradiente de concentração da partícula. Como que o cara demonstrou isso daí? Tem aqui a historinha deles, depois a gente vê. Mas essa é a conta que ele usou. Então tá lá, ó, derivada de φ em relação a x. Ó. Como que é esse gradiente de concentração? O que a gente pode definir isso daí? Como que a gente define? O gradiente é a diferença entre o número de partículas dissolvidas de uma região com outra, certo? Sim.
Beleza? E por que a gente está derivando isso daí, então, agora? Vamos complicar. É ótima resposta. Vamos voltar lá no porquê que a gente fez aquele exercício do teorema fundamental do cálculo. O que a gente quer anotar aqui? A gente não quer anotar uma taxa de variação? Certo. Tá, nós não estamos tentando... Seria a variação aí. Deixa eu ver se eu entendi. Talvez eu tenha pescado. Como a variação aí, no caso, ela é nominal em relação ao quanto de partícula que você tem em determinado lugar, certo? Então, em tese, eu não sei, o X aí é a concentração? X é a posição, tá ali embaixo, ó. Nossa, cara, eu tô... Tranquilo. Ok. A gente está derivando o quê? A concentração das partículas em função de um espaço, em função de uma posição. Beleza. Então, normalmente o que a gente vê é uma taxa em relação de alguma coisa em relação a outra, né? Certo. Isso é a derivação que a gente está fazendo ali. Por isso tem esse operador aqui, ó. Tá. Então a gente tem uma constante, que é o coeficiente de difusão, a difusividade do meio, né, que está trabalhando, e o fluxo de difusão vai ser dado ali então pela derivada do gradiente de concentração em relação à posição. Começa a ficar melhor? Ou ainda vamos destrinchar um pouco mais? Porque isso aqui, tudo que a gente for ver quando entrar no Wolkenstein com os dois pés no peito e tal, diferente da última reunião, a gente vai estar sempre olhando para a taxa de variação, ou integrando ou derivando. Então, e a gente precisa entender por que estão sendo usados esses operadores para ler a física do processo. Senão é só uma equação ali que a gente vai aplicar. Ok? É a forma que eu vejo, pelo menos. Como que vocês entendem? Não, beleza. Eu acho que a gente pode voltar. É um pedido. Claro. Eu não entendi muito bem por que derivar em função da posição vai chegar nesse fluxo de difusão. Não entendi por quê. E não entendi também por que multiplica pelo coeficiente de difusão. Por que multiplica aqui pelo negativo dele? Exatamente. Isso daí é uma boa coisa para a gente destrinchar. Vamos começar primeiro pelo operador? Vamos voltar aqui para cima. Ó. Tá vendo a animaçãozinha dele aqui, ó, em função do tempo? Beleza. A gente tem uma fazendo o movimento browniano aqui e tem uma concentração grande de outras ali embaixo. Perfeito. Beleza? Num ponto tal, ali no meio, qual que é o fluxo? Como que a gente determina esse fluxo? E aí por isso que ele para a simulação aqui num determinado ponto. Cadê? Aqui, ó. Pronto, parou. Naquele ponto, como que é? Como que a gente define aquilo? Vamos reler aqui a história. Então, a primeira lei de Fick vai relacionar o fluxo difusivo do gradiente de concentração. Ela postula que o fluxo vai de regiões de alta concentração para baixa concentração, com uma magnitude que é proporcional ao gradiente de concentração, que é uma derivada espacial, e o conceito de que o soluto se moverá de uma região de alta para uma região de baixa. O que a gente está olhando aqui é ainda unidimensional. Dá para entender, não? Tá, beleza. Até porque no X é só uma variável, não são três. Beleza. Por isso que aparece esse maldito aqui, chamado operador nabla aqui embaixo, que ele começa a relacionar as coisas 3D. Mas a gente volta nisso depois. Mas isso aqui Obrigado. faz parte. Então, o que a gente tem que entender aqui, cara? Que isso aqui é como se fosse aquela tangente do teorema fundamental que a gente estava olhando há pouco. Tá? Então, naquele ponto específico vai ter aquele fluxo que é a derivada da concentração em relação à posição. Aí o coeficiente de difusão é a constante que vai dimensionar isso daí. Um fluxo, ele vai ser negativo porque ele vai do mais para o menos, né? Tá.
Tá, beleza. E aí o coeficiente de difusão ele é determinado ali pelo... Não é? Ih, a gente tem 15 minutos, Daniel. Tudo bem, cara. A gente tá progredindo, pessoal. Eu acho que o importante é a gente não... Opa, eu voltei aqui. É a gente ir consolidando as coisas. Ninguém está com pressa aqui, a universidade não está cobrando isso aqui de crédito. Nós estamos aprendendo. Vamos lá. Tá, então beleza. O que mais que a gente deriva dessa... Deriva não, o que a gente entende dessas equações? Ajuda nós aí, Juan, vai. Eu tô fosforizando. Eu tô preso na primeira fórmula ainda. Aqui em cima? Não, naquela outra lá, eu tô pensando em aplicação disso aí, cara. Pensando numa maneira de como entender melhor na prática, né? Sem ficar abstraindo muito. No livro lá do Stewart tem uns exemplos legais. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Que aí a gente já projeta ele aqui e já vê. Não, agora eu fiquei teimoso, quero entender se essa função aí. Manda bala. Hora ou outra a gente tem que voltar nisso aí. Se não for hoje. Não tem problema, a gente volta. Isso aqui é um dos conceitos só que a gente está puxando o gancho agora para usar a derivada para entender uma equaçãozinha da biofísica. A gente vai esbarrar isso aqui constantemente, inclusive quando a gente começar a chegar em derivada parcial. Que vai ser só em relação a uma variável, vocês vão ver. A coisa fica bem legal. Mas a gente precisa passar. A uma fórmula não faz a gente ser um pouco reducionista? Eu preciso entender essa fórmula e preciso encaixar essa fórmula no que eu estou observando. Isso às vezes não é um problema? É um completo problema. Não, é um completo problema. Eu preciso saber bem essa fórmula para encontrar isso daqui. Na teoria psicológica, a gente tem um grande problema que os psicólogos tentam trazer o que os teóricos traziam de conhecimento antigo para aplicar na clínica. Então o cara sempre enxergava aquilo que ele aprendeu e não de fato o que é. Então talvez gera uma interpretação um pouco diferente do que é a realidade, né, do ponto de vista. Faz sentido, faz sentido. Eu quero fazer um apontamento aí. Eu não sei, intuitivamente, tá? Eu olhei essa fórmula aí e eu achei ela interessante, por quê? Porque como ela fala de concentração e ela fala de migração entre uma partícula e de uma partícula para outra região, certo? Isso na minha interpretação tem tudo a ver com entropia, né? Porque você está saindo de um estado menos organizado para de um mais organizado para um mais desorganizado, certo? Então talvez isso seja aplicável do ponto de vista de interações, quando a gente estiver falando sobre termodinâmica. Posso fazer uma questão de ordem? Talvez a gente possa interpretar isso daí que você falou, Igor, de uma maneira mais energética. Que tal? Não necessariamente indo para uma região mais organizada para uma menos organizada, mas para um estado de menor energia. Que tal? Pode ser. Mais concentrada para menos concentrada, no caso. Que aí quando você difunde, isso daí fica todo mundo mais ou menos na mesma página, vamos chamar assim. Está todo mundo mais ou menos com a mesma energia. Porque se você pega uma situação mais concentrada num canto, as moléculas estão se chocando mais, sim? Sim. Então, em tese, talvez elas tenham mais energia naquela situação do que na outra. Caso a energia condensada, né? O que vocês acham? Faz sentido, a priori faz sentido. Mas quando você falou de energia, eu imaginei na equação de Gibbs, né? Exato, ela mesmo. E aí a gente tem ali uma análise estatística, né? São aqueles três pontos que a gente viu na outra apresentação que a gente fez. O posicional, o estatístico e o energético, né? Uhum. Então essas três formas aí que a gente pode começar a moldar a nossa cabeça em cima. Um dos objetivos da gente aqui nesses estudos é meio que catequizar mesmo a cabeça da gente a pensar nesses termos. As ferramentas que estão aí, Juan, por exemplo,
aquela equação que a gente viu há pouco, ela é uma ferramenta. Né? Derivar uma nova equação para um processo bem pesado mesmo. Não sei se não é objetivo, mas se a gente conseguir, é legal pra caramba. Mas se a gente só chegar no objetivo de vamos entender uma equação de acordo com o que ela quer dizer mesmo, nos processos, no jargão dela, eu acho que a gente vai fazer progressos muito interessantes. Sim, eu concordo. Mas sempre com calma e sempre no... Eu não sei, para mim pareceu que essa questão aí do fluxo de concentração é talvez o mais simples que a gente consegue analisar por enquanto. Porque se a gente for partir, por exemplo, diante de uma molécula, aí já começa a complicar, porque tem outras coisas envolvidas, tem solvatação, tem superfície de interação, tem um monte de variável, né? Sim. A gente ali está analisando só o espaço e a quantidade de moléculas. Sim. Então acho que fica mais simples de ver por aqui daí. Quando a gente pegar, por exemplo, o resultado das dinâmicas, uma das coisas que a gente pode pensar em fazer é traduzir os PDBs de diversos frames ao longo da simulação e calcular a eletrostática deles, para ver como está mudando esse perfil energético da estrutura da proteína na interação. Isso pode trazer para a gente informação relevante dentro do que vocês estão colocando. Extração de PDB de trajetória, Igor, é bem tranquilo no Gromics. Bem tranquilão. Você consegue cuspir os PDBs de boa e o APBS já está, o Poisson-Boltzmann Solver já está incorporado no Linux também. Então você consegue fazer um pipe disso. Ele já calcula direto para você e... Sai mais ou menos igual um gráfico de RMSF? É tipo isso, ou não? Mais ou menos, só que ele é estrutural. O RMSF e o RMSD você vai ter XY. No APBS você vai estar com ele mapeado na estrutura da proteína. Então é totalmente 3D, mas ele calcula positivo e negativo da superfície. Então ele vai te dar que região está mais eletropositiva ou mais eletronegativa. Isso foi super importante no trabalho da Omicron, né, com o que o pessoal fez. Quando eles identificaram aquelas 27 mutações que a Omicron incorporou, ela deixou de ser ela ficou muito mais eletropositiva, né? Ela já era eletropositiva, o RBD ficou completamente azul, se você pega os trabalhos com isso daí. E isso daí aumentou a afinidade com a ACE2 absurdamente, porque a ACE2 é praticamente eletronegativo. Maravilha. Isso puxando para a parte que eu vejo mais no laboratório, isso define até potencial de toxina, por exemplo. Né? Você vê lá alguns venenos de cobra, a carga ela é completamente definidora da atividade fisiológica da toxina. Quanto vai entrar, o quanto vai sair, o quanto vai acoplar dentro do músculo, o quanto não, né? Tudo isso. Que da hora, cara. Então, e se a gente montar esse framework, você vai aplicar no veneno de cobra, o professor vai aplicar no processo biofotônico dele. A gente vai criar uma ferramenta. O interesse da gente aqui dos virologistas é mais focar em vírus, mas com certeza isso daí vai ser aplicável para as outras coisas, porque... É tudo molécula. Tudo molécula. Tá bom. Galera, foi um ótimo papo. Eu vou preparar o material das integrais, tá? Vou mandar lá no grupo. E aí daqui 2 semanas, que tal? Fechou? Aí a gente volta, discute um pouco mais da parte de integral. E aí a gente começa mesmo com os 2 pés no peito, seguindo os capítulos do Wolkenstein. Deixa eu te perguntar o que tu acha da gente trazer exemplos práticos em todas as fórmulas. Fenomenal. Área, né? Fenomenal. A fórmula tal, o que a gente consegue aplicar no nosso cotidiano, ou experimento em doc molecular. Bem prático assim, e a gente fazer um doc online, cada reunião a gente faz um resumo. Vamos descrevendo ali, depois a gente só manda no chat e atualiza e manda de volta. Vamos usar o Read AI aqui, eu não estou deixando ele entrar nas reuniões, eu deixo ele entrar nas nossas.
Ele faz isso daí pra nós, mano. Aí você, ninguém precisa se preocupar com isso. Ele faz tipo uma ata, é isso? Ele fica ouvindo a reunião, grava tudo e depois ele faz uns resumos, é bem legal, cara. É bem interessante, eu usei também já. Mas tem que tomar cuidado pra não deixar entrar em toda a reunião, que o filho da mãe entra e se não vacilou, ele tá lá, copiando o que você fala. Beleza. Tá bom? Pessoal, obrigado. Professor, sei que hoje a gente não explorou muito o senhor aí, mas vai com calma, tenha paciência com a gente, que nós estamos engatinhando nos cálculos aqui, professor. Tava dormindo, estava ouvindo vocês, estava sonhando aqui. Que bom, cara. Legal, pessoal. Tá bom, então 2 semanas daqui eu me comprometo com um documentozinho de integral para vocês. Deem uma olhada, se possível, nos exemplos lá do Stewart. Acho que é capítulo 2 e capítulo 4 de cálculo 1, tá? Que vai ter as aplicações de derivadas e integrais. Tá bom, galera? Beleza. Tá bom, eu vou tentar descobrir como é que eu compreendo aquela fórmula ali que eu fiquei obstinado. Que legal. Aí, se eu conseguir, eu aviso vocês. Que legal, brother. Tá bom. Muito abraço pra vocês, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até mais.